Oi, meninas! Sejam bem-vindas na nossa aula de hoje. Que alegria ter vocês aqui novamente no meu canal. Que alegria dividir com vocês mais um pouquinho dos meus conhecimentos, tá? Que eu adquiri aí, tudo que eu trago aqui para vocês, viu, meninas? Não é nada que eu estudei, não é nada que eu pesquisei, são as minhas vivências, o que eu experimentei, o que eu vivi, as experiências que eu tive ao longo dos meus quase 6 anos, chegando bem pertinho aí de 6 anos, nesse ramo, né, vivendo aí nesse mundo das bonecas de pano, tá? Então, vivendo quase 6 anos, hein, meninas, que eu vivo exclusivamente no mundo das bonecas de pano. Eu tenho até uma aluna, eu acho ela muito engraçada, e ela vive falando para mim, só brincando de boneca, né, minha filha? Né, Cássia? Só brincando de boneca, né, minha filha? E realmente, viu, meninas? Eu amo fazer as bonecas de pano. Eu amo. Para mim não é nenhum trabalho. É assim, é como se eu estivesse brincando mesmo, criar as bonecas, fazer as bonecas, ver elas prontinhas. Ah, eu amo demais. Trazer os projetos aqui para vocês, dividir os projetos com vocês, né? Agora, dividindo os meus conhecimentos com vocês, eu amo demais, é bom demais. E ela sempre me faz rir quando ela faz esse comentário, brincando de boneca, né, minha filha? E sim, quem não ama, né? Quem não quer brincar de boneca? Quem não teve esse sonho aí quando era pequena, né? Quando era na infância, né? Em ter as famosas bonecas de pano, em brincar de bonecas. Muitas vezes, né? Teve já, na minha época mesmo, não vou falar muito assim, não vou falar qual época que era, porque senão vocês não sabem a minha idade, né, menina? Já não estou tão novinha, então na minha época a gente ainda brincava com aquelas bonequinhas de sabugo de milho, de caroço de manga. Então quem aí viveu essa infância aí, quem teve essa experiência aí, conta pra mim, deixa aí pra mim nos comentários para eu saber que eu não tô sozinha nessa. Então, na minha época, eu sonhava muito em ter essas bonequinhas, em ter essas bonecas luxuosas, né, que a gente vê por hoje, que antigamente não era tão luxuosas assim, né, hoje em dia estão muito mais detalhadas, estão muito mais bem feitas, mais bem acabadas. Então, assim, é bom demais. E poder trazer isso para a nossa vivência, para a nossa realidade, né, trabalhar com pessoas através dos nossos sonhos, da nossa satisfação, né, trazendo, colocando amor naquilo que a gente faz, colocando realmente o sentimento, né? Quando você faz uma boneca, pelo menos eu, por exemplo, quando faço uma boneca, eu coloco todo o meu sentimento ali naquela peça que eu estou fazendo, eu concentro naquela peça e o cliente, quando ele recebe essa boneca, ele consegue perceber o quão ela foi feita com amor, eu consigo passar através da boneca os meus sentimentos de amor, de carinho, de dedicação, né, através das bonecas de pano. E eu quero dividir com vocês, meninas, para que vocês tenham isso também. Eu sei que muitas já têm, né, mas para as meninas que estão começando agora, que ainda vão começar, trazer esse sentimento para as suas bonecas, tá? Trazer esse sentimento para as suas peças, que com certeza vai fazer total diferença aí na vida de vocês, tá? Você amar aquilo que você faz e você transpassar, né, para aquilo que você está fazendo, seja uma boneca, seja um boneco, seja um ursinho de pelúcia, seja um quadrinho de porta-maternidade, seja o que for que você estiver fazendo. Faça tudo com amor e com carinho, e o resultado final vai ser compensador, tá bom? E as pessoas vão conseguir ver de longe o quanto você ama fazer isso e o quanto você é feliz fazendo isso. Elas vão perceber, a partir desse momento, que viver das bonecas de pano, ter uma renda extra através das bonecas, ou ter uma nova profissão através das bonecas, empreender através das bonecas, vai muito além do que brincar de boneca. Quando eu estava começando a fazer bonecas, eu acredito que muitas pessoas pensavam que eu, realmente igual a Cássia, pensava que eu estava brincando de bonecas, queria que eu fizesse bonecas, te dou o material e você faz a boneca para mim,
ou achava que era bobeira, não me levava a sério, não encaravam aquilo como a minha profissão, como aquilo que eu escolhi para trabalhar, né, como a minha empresa. E hoje em dia eu consegui conquistar o meu espaço, eu consegui o respeito das pessoas, eu consegui fazer com que as pessoas olhem para o meu trabalho de forma diferente e enxerguem o meu trabalho como profissional, como sustento da minha família, a minha renda. Então, através das bonecas, eu realizo os sonhos dos meus filhos, eu realizo o sonho do meu esposo, eu ajudo nas despesas de casa, eu realizo coisas pessoais minhas. Então, assim, conselho que eu dou para vocês, meninas, dediquem-se, tá? E eu quero trazer aqui para vocês 5 pilares fundamentais. Estou lendo porque eu escrevi aqui algumas coisinhas, então algumas coisinhas eu vou ler, tá? Ó, os 5 pilares fundamentais para se tornar uma bonequeira de sucesso, tá? Levando em consideração o pedido que eu recebi no meu direct de ajuda, né, de uma seguidora. Renata, como que eu faço? O que que eu faço para eu alavancar as minhas vendas, para eu conseguir levar as minhas redes sociais para frente, para eu conseguir levar a minha empresa? E eu quero falar para vocês, meninas. Primeiro, aqui, né, começando aqui a nossa semana, a nossa jornada, né, para iniciantes, a semana do princípio ao fim. Hoje é o segundo dia, então ontem eu trouxe um pouquinho da minha experiência para vocês e hoje eu quero trazer aqui para vocês para agregar aí valor para vocês, para fazer alguma diferença na vida de vocês, tá? Um pouquinho antes da gente começar a nossa aulinha aqui. Os 5 pilares fundamentais para se tornar uma bonequeira de sucesso. Então eu fiquei pensando como que eu poderia trazer aqui para vocês um ânimo, uma palavra de incentivo, né, para vocês começarem o ano aí de 2023 com tudo, pensando no que essa pessoa me questionou no direct do meu Instagram. Então é o seguinte, meninas, primeiro de tudo, o primeiro pilar fundamental para se tornar uma bonequeira de sucesso é conhecimento. Sem conhecimento, a gente não vai em lugar nenhum, tá? Então, conhecimento como? Estudando, pesquisando, tá? Seja através de curso, você comprar um curso que vai te dar um suporte melhor, que você vai conseguir ver tudo mais detalhado, que você vai conseguir ter um apoio, né? Falar diretamente com uma professora, uma pessoa que te ajude, que te dê o suporte, né? Que está ali te auxiliando, que está ali te incentivando. E para mim é o primeiro pilar, tá? Você ter conhecimento, aprender as técnicas, aprender a usar um tecido legal que vai combinar com a sua peça, aprender a usar uma lã de qualidade, um tecido de qualidade, né? Uma técnica de costura, uma técnica de rostinho mais aprofundado, tá? Então, esse para mim é o pilar fundamental, o primeiro pilar fundamental. O segundo pilar é prática, é você colocar em prática. Não adianta você comprar um curso, o melhor que seja, né, que você considere aí o melhor. Não adianta comprar curso, pagar caro num curso e não colocar em prática. Não adianta você seguir várias e várias e várias artesãs, pegar o ensinamento de uma, pegar o conhecimento de outra e não colocar em prática, tá? A perfeição, não é bem uma perfeição, porque chegar à perfeição, assim, eu considero muito difícil. Mas melhorar a sua boneca, melhorar a sua peça, melhorar as suas condições de trabalho, né, a sua técnica, tudo você adquire com a prática. É ali no dia a dia. Hoje eu faço de um jeito, amanhã eu já vou melhorar aquilo que foi feito hoje, amanhã eu já vou pensar em como melhorar aquela peça. Vou olhar na minha peça, né, com um olhar crítico, porém ainda com carinho, com um certo amor. Como que eu faço para melhorar essa peça? O que é que precisa ser ajustado? Né? Qual o caminho melhor que eu posso seguir que vai facilitar para mim o meu trabalho, o meu dia a dia, tá? Então, colocar em prática é o segundo pilar fundamental. O terceiro pilar fundamental é você ter paixão pela arte, tá? E eu acredito que se você já está aqui, se
Se você tirou um tempinho para participar das aulas, se você está aqui assistindo, né, pegando cada pedacinho da aula e trazendo para si, você já tem a paixão pela arte, já tem aí um quentinho no coração, uma vontade, né, e um amor por aquilo, pelas bonecas, pelo artesanato, pela arte, né, então já é um bom caminho, um passo bem dado aí, você sentir, né, esse quentinho no coração pela arte, tá? Pelas bonecas de pano. O quarto pilar fundamental é você se organizar, é você criar uma rotina para sua família, criar uma rotina para os afazeres domésticos, criar uma rotina para o seu trabalho. Tudo isso vai facilitar na hora de você colocar em prática, na hora de você produzir, tá? Você vai ter um caminho mais trilhado a seguir, tá? E você vai ter tudo muito mais organizado, você vai conseguir conciliar melhor, tá? As coisas no seu dia a dia, no processo do dia a dia. E o quinto e último pilar fundamental é não se compare. Já dizia minha avó. Você não é todo mundo, né? Então, para que ficar se comparando? Para que você ficar se comparando com a colega de trabalho? Por que você ficar se comparando com aquela artesã que já está um pouco à sua frente, né? O meu trabalho não está tão bonito igual o dela, eu não, acho que eu não vou fazer mais, não quero fazer mais, porque eu não consigo aproximar o trabalho daquela pessoa, da fulana, da ciclana, né? Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. Então não se compare, tá? Não se compare com outras pessoas, não se compare com outras artesãs. Faça as coisas de acordo com o que você consegue, faça as coisas de acordo com o que você tem em mãos, tá? Nas suas condições, no seu tempo, da sua maneira. Certo, meninos? Então é isso, acho que eu falei demais, né? Acabei falando demais um pouquinho aqui. Mas eu quero sim fazer uma semana bem legal aqui com vocês e não só trazer técnicas, não só trazer aula na prática, mas também poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas ideias, né? Então é isso, meninas, nós vamos agora ficar com a nossa aulinha de hoje, que é a aulinha da cabeça e da montagem do corpinho. E amanhã nós vamos ter a aulinha das roupas, que é o vestidinho e o shortinho da boneca Alice. Ó, que é essa fofurinha aqui. E na sexta-feira, o último dia, nós vamos fazer o cabelinho e a sapatilha dela, tá bom, meninas? E amanhã também quero trazer um pouquinho da minha história aqui, dividir com vocês mais um pouquinho da minha história. Eu espero, meninas, que vocês estejam gostando aí dessas aulas, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido aí para vocês, tá? Que esteja fazendo alguma diferença aí na vida de vocês, cada detalhe que eu estou trazendo aqui na aulinha para vocês, tá, meninas? Foi tudo pensado com todo amor e todo carinho para trazer aqui para vocês, pensado em como eu posso ajudar as meninas a começarem aí a empreender no ramo das bonecas, ter uma renda extra ou ter uma nova profissão, e como também ajudar as meninas que já estão nessa caminhada, tá? Que já fazem boneca há algum tempo aí, através dos meus conhecimentos, das minhas técnicas, dos meus ensinamentos e da minha vivência ao longo desses quase 6 anos aí, vivendo exclusivamente no ramo das bonecas de pano. Então é isso, meninas. Eu vou trocar agora a câmera, a posição da câmera, tá? Vou colocar ela aqui na mesa principal e nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Ó, vamos começar então aqui com a cabecinha. Vou deixar a Alice aqui para vocês irem se encantando com essa belezura. E vamos começar. Eu vou usar para fazer esse rostinho a pérola número 6 para os olhinhos e também para o nariz dela, tá? Essa pérola é a pérola preta e número 6. Eu vou usar cola fria de silicone, vou usar também um pedacinho aqui da malha, ó, dupla, tá? Aí vou passar um pouquinho de cola aqui nessa pérola. Deixar minha cola
Vou passar bem pouquinha cola, tá, meninas? Minha cola tá demorando a descer, eu vou deixar ela deitadinha assim. Aí colo aqui na malha, só pra fixar mesmo essa pérola, ficar mais fácil da gente estar trabalhando com ela. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou encapar, tá? Ai, desculpa, meninas, eu falei tanto que minha garganta tá arranhando aqui. Deixa eu tomar uma água. Aí, ó, vou fazer, eu chamo de fuxico do nariz, tá? Tem o fuxico da cabeça e o fuxico do nariz. Porque agora eu encapei, ó, a pérola, tá? Coloquei o tecido todo em volta. E aí eu vou costurar com a linha de costura mesmo, fechando essa abertura aqui, prendendo a pérola aqui dentro do tecido. Faço a costurinha, dou umas voltas assim com a linha, ó, pra firmar ela melhor. Aí eu vou cortar esse excesso aqui, esse excesso de tecido que ficar, eu corto. E esse excesso que ficar aqui também, eu corto com cuidado para não cortar a linha, tá? E aí vai ficar assim, ó. Esse vai ser o nosso narizinho, tá? Aí eu vou pegar aqui agora a cabecinha, vou pegar também a fibra de silicone e vou começar colocando essa fibra aqui na parte de baixo, assentando essa costura baixo, tá? Vai assentando ela aqui. Não coloca muita fibra, senão vai atrapalhar colocar o narizinho da boneca. Tá? Ó, coloquei bem pouquinho, tá? Tá bem murchinha essa cabecinha aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou medir aqui, ó. Eu dou uma apertadinha assim na cabecinha só para eu achar o meio, tá? Então aqui tá medindo aproximadamente 11 centímetros. Eu vou colocar aqui 5,3 milímetros. 5,3 mais ou menos, tá? Que vai dar a metade dessa cabeça, tá? Vai dar bem no meio aqui. E esse narizinho, eu vou fazer essa marcação aqui com a caneta fantasminha. Quem não tiver a caneta fantasminha, faz a marcação com a com alfinete assim, ó, só para vocês terem noção de onde que vai ficar, tá? Aí na hora que for colar o, o narizinho, aí vem com o dedo, faz a marcação aqui, aí você já sabe que vai colar aqui, tá? Quem não tiver essa caneta, para facilitar aí na hora de colocar o nariz. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos marcar esse nariz mais para baixo da cabeça, tá? Ó, aqui, né, tá a altura. Então, nós vamos marcar esse nariz um pouco mais embaixo aqui, ó. O meu ainda tá em cima. Vou marcar ele bem mais embaixo aqui um pouquinho. Tá dando uma distância de 3 centímetros da costura de baixo até a marcação que eu fiz aqui, tá? E aí, eu vou pegar o narizinho, vou passar pouca cola, mas não muito, não pode ser tão pouca cola, senão esse narizinho vai soltar, tá? Vai ser um tanto aí bom, não pode ser muita cola, porque senão essa cola vai passar para o outro lado do tecido e vai ficar aparecendo, vai ficar feio. Espalha com o dedo, deixa eu tirar o excesso de cola aqui do meu dedo, que eu fico agoniada. Espalha a cola com o dedo, e aí você vem e cola na marcação. Abre aqui, né, o tecido e coloca, ó, na malha.
Deixa eu colar certinho, que senão vai ficar errado. Ó, tá? Dá uma apertadinha assim, só pra firmar essa cola. E aí vai ser desse jeito, ó. Eu puxo a fibra pra trás e coloco o narizinho aqui, ó. Por isso que essa abertura de cima, ela é maior, tá? Pra gente conseguir colocar esse narizinho com facilidade. E aí, depois que o narizinho já tá mais firme um pouquinho, que a cola já secou um pouquinho, a gente vem terminando de encher, tá? E aí, falo pra vocês mais uma vez, não tem que tomar bastante cuidado ao encher a cabeça. Peraí, deixa eu fazer o nozinho aqui na minha linha. Porque aqui, ó, para facilitar, como ficou grande essa abertura, eu vou fechando essa abertura e vou colocando a fibra, tá? Para ficar mais fácil. E aí, como eu disse para vocês, quando se trata de malha, a gente precisa tomar cuidado, né, para fazer o enchimento, tá? Porque senão a gente vai colocando fibra e quando vai ver, a cabeça tá muito cheia, muito redonda, fica aquela boneca exagerada, cabeça exagerada, né, maior que o corpo até, e aí não fica legal, tá? Então vai dosando aí a fibra. E aí não vai ser aquela cabecinha dura, é uma cabecinha macia também. Tá? Vai arrumando o narizinho e vai fazendo o enchimento. E fechando essa parte aqui de cima. Ó, não costumo colocar tanta fibra, tá? Aí aqui, ó, a gente finaliza essa costura, nem precisa preocupar com essa costura, porque ela não vai aparecer. A gente ainda vai colocar o fuxico da cabeça aqui. Aí, ó, você vai ajeitando, tá? Vai acomodando essa fibra, ó. Quando eu fechei ela, tava mais ou menos assim, ó, tá? Aí você vai acomodando essa fibra, ó, vai ajeitando a cabecinha, tá? Vai apertando e vai dando, ó, o formato para a cabecinha, ó, nesse sentido dela ir alongando para cima, tá? Para não ficar muito largo aqui na parte da bochechinha. Eu vou marcar primeiro aqui os olhos, tá? Para ficar mais fácil para mim. Aí. Tá dando uma distância do meio do nariz, aproximadamente 1,5 centímetro, tá? Do olhinho. Você põe a fita na diagonal e mede, ó, e mede 1,5 centímetro, mais ou menos, tá? 1,5, 2 centímetros. E aqui na parte de baixo, já vou fazer a boquinha. Aqui, mas é por olho mesmo, tá? E aí você vai vendo direitinho como que vai, se a distância tá ficando boa, se o rostinho tá ficando harmonioso, tá? Aí é com vocês mesmo. Ó, eu dou uma direção aqui para vocês, como se diz, ensina a pescar, né? Não dá o peixe pronto, ensina a pescar. Então eu dou a direção aqui para vocês e vocês tentem reproduzir aí o melhor, o mais parecido, né? Aqui tá dando aproximadamente 2 centímetros, tá? A boquinha da costura. E aqui do olhinho, 1,5 centímetro. Uma direção aí para vocês. Eu vou usar, ó, a linha de crochê, tá? A linha de crochê. Vou colocar essa linha dupla e não vou amarrar a ponta. Vou deixar essa ponta dessa linha solta, tá? E o que que eu vou fazer?
Eu vou entrar aqui na parte de trás e vou sair na marcação do olhinho que eu fiz aqui na frente. Deixa a linha aberta. Aí eu vou passar a pérola aqui no meio, a agulha, aliás, no meio da pérola. E entro novamente, ó, próximo da linha que eu saí, passo lá para trás. Cuidado para essa linha não arrebentar. Já arrebentou aqui a minha, ó. Deixa eu consertar aqui, peraí. Mas foi a linha mesmo que estourou. Raro acontecer isso. Mas acontece, tá vendo? Vou fazer novamente. Entro aqui atrás, passo para frente. Passo a agulha dentro da pérola. Entro com a agulha novamente, próximo da linha que eu saí, passo lá para trás. E puxo. Aqui eu vou amarrar. Vou dar um nó bem firme. E eu vou fazer isso novamente, tá? Para deixar essa linha, esse olhinho firme. E se caso acontecer da linha estourar, tem outra linha aqui que não deixa a pérola sair para fora, né? Uma segurança a mais aí pra gente, pra boneca. Aí você vai amarrar novamente. E essa linha, ela tá dupla, né? Então eu vou pegar ela e vou colocar única. Corta uma linha e deixa a outra aqui fixa, ó. Aí nós vamos fazer os cílios. Os cílios, ele é nesse formato aqui, ó. Uma linha para cima, uma linha na diagonal e uma linha para o lado, tá? Esse formato aqui, ó. Aí você entra aqui nessa linha que você fez, nessa marcação. Passa ela aqui para cima e entra novamente, passa lá para trás. Assim, tá? Aí entra na segunda marcação que você fez. Ó, bem no pezinho da pérola mesmo. Não puxa essa linha, tá? Essa linha aqui, ela é solta. Aí, ó, passa aqui, entra com a agulha lá para trás. Aí volta novamente para frente na terceira marcação. Ó, passa lá para trás. Aí aqui você amarra. Amarra, faz um nozinho firme. E o molhinho já está prontinho, ó. Tá? Vai ficar assim o olhinho, é esse mesmo olhinho aqui. Deixa eu apagar essa marcação da caneta. Aí, tá? Agora eu vou fazer o outro olhinho aqui. Rapidinho. Enquanto isso, eu vou explicando aí para quem está chegando agora. Seja muito bem-vinda na nossa aula de hoje. Nós estamos com um projeto essa semana que chama Semana do Princípio ao Fim, tá? Uma jornada, uma semana aí voltada para iniciantes nesse mundo das bonecas de pano. Então, se você quer iniciar aí no mundo das bonecas, se você sente vontade em fazer bonecas, ou se você está aí começando a fazer, né, começou agora, quer melhorar ainda mais, aprender outras técnicas, né?
dar um up aí, né, nas suas bonecas. Essa aula é para você e para você que também já faz bonecas há algum tempo, já está aí no ramo das bonecas de pano, empreendendo, tendo uma renda extra. Essa aula é para você também, né? Porque conhecimento nunca é demais. Então a gente tem sempre o que aprender. A cada aulinha a gente tem sempre alguma coisa nova para aprender. Ah, então é para você. Então nós estamos tendo essa semana aqui, semana do princípio ao fim, porque nós vamos fazer essa bonequinha, essa fofura aqui, desde o início, né, falando aqui qual que é o tecido que a gente usa para fazer o corpinho, passamos já também pela costura do corpinho, enchimento, e agora nós estamos fazendo a cabecinha dela. Ah, então hoje vai ser a aula, ontem foi a aula do corpinho. Se você não participou dessa aula, a aula tá gravada aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha, tem uma playlist com todas as aulinhas que vai ter, vai estar tudo dentro dessa playlist para facilitar para vocês encontrarem as aulas também. Então tem a primeira aula que foi ontem nessa playlist e a segunda aula de hoje é a cabecinha. Amanhã, na terceira aula, nós vamos fazer a roupinha, que é o vestidinho e um shortinho para ela. E na sexta-feira, que é o último dia, nós vamos fazer o cabelinho e também a sapatilha. E finalizar. Os moldes dela vai ser gratuitos, tá? E eu vou enviar somente na sexta-feira, tá? Na sexta-feira eu vou estar fazendo o envio dos moldes. E aí você precisa estar na aula para saber como receber o seu molde, como pegar o molde gratuito dessa bonequinha, tá? E somente até sexta-feira, viu, meninas? Volta a falar aqui para vocês. Depois não vai ser feito o envio mais dos moldes dela, tá? Eu gosto de falar porque sempre tem algumas meninas que vêm a aula depois e aí vem me cobrar os moldes. Você falou que era gratuito, mas eu sempre estipulo data limite para estar fazendo o envio, tá? E eu sempre falo nas aulas qual vai ser a data de envio. Então fica ligadinho aí. Tá? E para pegar o seu molde, você precisa estar participando da aula de sexta-feira, certo? Então pronto. Os dois olhinhos estão prontos. Agora para fazer a boquinha, ó, vou usar também essa linha de crochê. Vou usar ela única, não precisa ser uma linha dupla. E aí eu vou entrar aqui atrás, vou sair, ó, na boquinha, na marcação que eu fiz, ó, nessa marcação, nesse cantinho aqui da boca, passo essa linha, ó. Passo essa linha aqui para o outro cantinho, entro no outro cantinho do sorriso e saio aqui no meio da boquinha, ó. Saí aqui no meio, vou passar essa agulha por baixo dessa linha, dessa primeira linha que eu passei, e entro, ó, num outro buraquinho, tá? Próximo daquela outra linha. E passo lá para trás. Aí eu puxo essa linha. Aí quando eu puxo, ó, a boquinha já está formada. Aí eu dou uma leve apertadinha aqui, para dar um sorrisinho. Passo o nó nessa linha e corto. Deixa eu apagar essa marcação da caneta. Ó. Aí vai ficar assim, tá? Ó. O rostinho da boneca. Aí o que é que eu vou fazer? A parte do rostinho já está pronta. Agora nós vamos fazer a parte redondinha da cabeça, ó. Para a cabeça da boneca ficar bem redondinha, ficar bonitinha, tá? A gente usa essa outra parte aqui, que é o fuxico da cabeça. Porque se eu deixar essa cabecinha assim, ó, vai ficar muito murchinho, o cabelinho não vai ficar bonitinho, não vai ficar uma cabecinha legal, tá? Então eu vou usar
linha de Elastex, que é aquela linha que tem elástico, né? Vou usar ela, não precisa colocar ela dupla também, tá? E aí você vem aqui, ó, pode até fazer um nozinho aqui na ponta. Eita, a garganta hoje tá arranhando bastante aqui, viu, meninas? Ó, faz o nozinho aqui na ponta. E aí vem fazendo, ó, um alinhavo. Tá? O alinhavo como que é? Ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima. E aí você vai fazendo isso em toda a volta desse tecido até a linha encontrar, tá? Ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, tá? Vai fazendo essa costurinha aqui. Ó, entra com a linha, puxa. E aí depois a gente vai, ele vai ficar franzido, tá? Pra gente conseguir prender na cabeça da boneca. Ó, encontrei a linha aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu puxo essa ponta e vou fazer um nozinho, tá? Aí ela já vai ficar assim, ó, franzida. Caso você não tenha a linha de Elastex, você pode usar a linha de costura normal, vem fazendo essa mesma costurinha, só que aí quando chegar aqui no final, aí você puxa a linha, tá? Pra ela ficar franzidinha assim, ó. Pra ficar franzida assim, tá? E aí agora nós vamos colocar na cabeça da boneca. E que minha agulha caiu aqui. Ó, eu vou só abrir essa parte. Coloco a cabecinha aqui dentro. E, ó, vou ajustar, tá? Vou ajustar aqui na cabecinha, ó. Distribui o franzido bem certinho. Aqui você coloca um alfinete na lateral. Aqui, ó, vou costurar bem nessa costurinha lateral aqui, tá? Aí aqui nessa outra lateral, coloca outro alfinete para ajudar a segurar e ficar mais fácil na hora da costura. E aqui em cima também. Coloco outro alfinete, tá? E aí eu vou começar a costurar. Linha de costura normal. Eu vou começar aqui, ó, pelo lado direito, tá? Da cabecinha. Começa aqui pelo lado direito, ó, por baixo. E vai prender o fuxico na cabeça. Prendi. Aí eu vou começar daqui e passar em toda a cabecinha e vou parar aqui do outro lado, vou deixar o meio aberto pra gente colocar o pescoço, tá? Ó, e eu venho costurando o fuxico na cabeça. Entendido até aqui, meninas? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí no chat, tá? A aulinha, ela é gravada, porém, eu participo na estreia das aulas ao vivo com vocês no chat, tá? Para conseguir tirar as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida que tiver, vai perguntando aí no chat que eu vou respondendo. Ou nos comentários também, pode deixar a dúvida aí, que eu sempre estou respondendo. Mesmo depois que passar a aula, se tiver alguma dúvida, eu sempre estou respondendo, tá? E aí, para as meninas que já fazem a aula comigo, já conhecem a minha técnica, né? Meu jeito aqui de fazer bonecas, já sabem de todo esse processo. Mas, como é uma semana para iniciantes, a gente precisa fazer todo o passo a passo de novo, para as meninas conseguirem aprender. E eu espero que as meninas estejam conseguindo aprender aí bem direitinho. Qualquer dúvida, volta na aula,
vai fazendo junto, tá? O primeiro momento é bom vocês observarem, prestarem atenção no que está sendo feito, e aí depois vem fazendo junto, né? Para ir pegando a prática. E o segredo é treinar, viu, meninas? Treinar, praticar, colocar a mão na massa mesmo, sem medo, e fazer. Ó, aí eu prendi, deixa eu tirar aqui, ficou linha. Prendi aqui, tá tudo presinho, agora eu vou começar a encher essa cabecinha, tá? Eu vou colocando, distribuindo a fibra. Começou a chover aqui, espero que não acabe a energia. Ó, vou distribuindo a fibra em toda a cabecinha, tá? Não precisa também ser muita fibra, não precisa ficar muito cheia. É só para dar um volume na cabecinha e ela não ficar murchinha daquele jeito, né? Porque fica muito estranho. O corpinho da boneca fica grandinho, fica gordinho e a cabecinha murchinha não combina, né? Não dá certo. Ah, ó, vem distribuindo. Cuidado para não colocar muita fibra aqui em cima, senão a sua boneca vai ficar assim, ó, vai ficar estranha. Então, coloca mais aqui na frente, aqui dos lados e aqui nessa parte de trás, tá? E aí vai ficar assim. Aí, nós vamos dar uma corzinha nesse rostinho, né? Ó, vamos colocar a cor nas bochechinhas. Então, eu estou usando blush de maquiagem mesmo, normal, e pincel de blush. Então, eu venho, ó, passo o blush aqui no pincel e vou fazer movimentos circulares, ó. Aqui na bochechinha. Deixa bem esfumado, tá? Não deixa muito marcado. Esfuma bastante, ó. Vem passando bem aqui para poder esfumar o rostinho. E ficar bem uniforme esse blush, senão fica muito marcado, fica feio, né? Ó, movimentos circulares, tá? Eu gosto sempre de passar um pouquinho a mais, porque a tendência do blush depois é clarear. E aí, ó, tá prontíssima a cabecinha, bem prontinha mesmo. Agora nós vamos montar o corpinho pra gente finalizar a nossa aula de hoje. Aula bem rapidinha, tá? Para não ficar uma aula muito cansativa, vocês conseguirem ver todos os detalhes. Então agora deixa eu arrumar minha câmera aqui, que eu acho que ela tá muito perto. Isso. Deixa eu ajeitar as coisas aqui, meninas. Tá? Senão vai acumulando muita coisa aqui em cima da mesa e eu vou ficando agoniada. Não gosto nada desorganizado. Tô enjoada nessa parte. Ó. Agora, nós vamos começar a montar o corpinho. Para eu começar a montar, eu vou começar pelas perninhas, tá? A perninha dessa Alice aqui, ó, ela tá com os pezinhos voltados para o lado, né? Essa outra perninha, eu quero deixar ela para frente assim, ó. Então, quem for colocar a perninha pro lado, peraí que eu vou ver que está dando para ver melhor. Ó, não tá visualizando bem. Ó, quem for deixar as perninhas pro lado, vai fazer isso daqui, ó. Vai unir as perninhas, coloco essa pontinha aqui do meio, coloco uma em cima da outra, assim, ó. Bem pouquinho, ó, só um pouquinho, tá?
E eu vou passar a costurinha na máquina aqui, unindo essas duas pernas, para elas ficarem bem certinhas, tá? E eu conseguir colocar melhor no corpinho da boneca. Quem quiser o pezinho assim na lateral. Eu vou querer o pezinho dela assim dessa vez. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa costurinha do meio, vou unir costura com costura, tá? Ó, costura da frente com a costura de trás, vou unir ela aqui no meio das duas perninhas. Ó, faço isso, e aí eu vou colocar os dois tecidos juntinhos, ó, uma pontinha em cima da outra, bem pouquinho, tá? E vou passar a costurinha aqui, desse jeitinho aqui, nesse formato. Ó, coloquei ela aqui, ó, tem que tomar bastante. Eu não coloquei nenhum alfinete aqui no meio, poderia ter alfinetado para ficar melhor, né? Na parte da costura. Se você não quiser fazer essa parte aqui de unir já as perninhas uma na outra, eu faço isso porque aí eu consigo, ó, deixar elas do tamanho certinho, tá? Na mesma altura. Mas se você não quiser sentir uma certa dificuldade em fazer esse processo aqui, você passa a costurinha nela separado mesmo. E aí coloca uma por uma, tá? Só que aí tem que observar bem para ficar tudo do mesmo tamanho, mesmo rumo. Agora eu esqueci foi o seguinte, de ligar a minha cola. Deixa eu ligar a minha cola aqui para ir esquentando enquanto eu vou explicando para vocês o que a gente vai fazer. Ó, eu vou pegar essa parte aqui de baixo, tá? O ideal mesmo é você costurar essa perninha aqui, tá? Para quem já tem uma certa prática, posiciona a perninha aqui, ó, assim, tá? Deixa eu mostrar desse lado aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Posiciona a perninha aqui. Deixa bem certinho. Tá? Ó, mesma distância que você deixar de um lado, precisa deixar do outro. Aí você vai deixar bem certinho. Vem com a costurinha à mão, aquela costurinha invisível. Vem fazendo a costurinha aqui, tá? Prendendo essa perninha no corpinho. Quem não tem a prática de fazer a costurinha, vai fazer igual eu vou fazer aqui agora. Vai colar com a cola quente, tá? Fica mais fácil, porém o resultado fica melhor com a costura, tá? Facilita o nosso trabalho a cola quente, mas para melhor acabamento, para melhor qualidade da peça, o ideal mesmo é você costurar a mão, fazer a costura invisível à mão aqui, tá? Eu vou colar. Aí, tem outros tipos de bonequinhas também, que são as bonequinhas articuladas, tá? Com um bracinho que mexe, que movimenta, né? Perninhas também que movimenta. Só que para quem está iniciando agora, eu aconselho fazer as perninhas fixas, assim, as perninhas molinhas. Porque para articular o corpinho da boneca é um pouquinho mais difícil, tem que ter uma técnica mais melhor para você conseguir deixar a perninha do mesmo tamanho, para conseguir fazer a bonequinha sentar, para conseguir deixar a bonequinha em pé, tá? Então, calma. Eu falo para vocês, calma, vai chegar a sua hora, tá? Você que está começando aqui agora, que eu tô falando para vocês, né, meninas? Para quem já faz bonecas aí, para quem já é expert, já tem experiência, tira de letra as perninhas articuladas, o corpinho articulado. Porém, para quem está começando agora, né, tem uma certa dificuldade, então é melhor a gente começar assim, com passinhos lentos, passinho de formiguinha, né?
um passinho de cada vez. Então começa desse jeito, que pra mim também fica um charme a bonequinha desse jeito, né? Fica lindinha. E, e aí, aos pouquinhos, conforme você vai perdendo medo, conforme você vai pegando melhor a técnica, vai pegando mais confiança no seu trabalho, aí você começa a fazer as perninhas articuladas, tá bom? Deixa eu, deixa eu organizar aqui, esperar essa cola esquentar mais, para eu conseguir colar aqui. E o bracinho nós vamos fazer ele articulado. Deixa eu pegar a minha linha aqui enquanto isso, porque eu acho que eu não coloquei ela na agulha. Eu gosto já de deixar tudo organizado para a aula não ficar tão longa, a gente não ficar perdendo tempo com as coisas aqui, né? Tomar uma água, descansar a voz. Toma água aí também, viu, meninas? Hidratar faz parte. Então vamos hidratar. Acho que já tá quase a minha cola. Enquanto isso, vão me contando aí, vamos conversando, vão me contando o que vocês estão achando dessa experiência, desse formato de aula aqui, o que vocês estão achando das técnicas, dos conhecimentos. Vão me contando aí, meninas. Aproveita também, compartilha com aquela amiga que você acha que vai gostar de assistir essas aulinhas, né? Vai ter algum proveito, que vai aprender alguma coisa nova, que precisa de começar a empreender, né? Começar uma nova profissão, ou ter aí uma renda extra. Compartilha com aquela amiga, tá? Me ajudem aí também, meninas. Me ajudem a crescer o canal aqui também, tá bom? Que o canal crescendo, né? Eu consigo trazer mais novidades, mais projetos aqui para vocês, consigo trazer mais aulinhas, mais conhecimentos, mais técnicas, mais experiências, né? Ao longo desses anos que eu tenho vivido aí. Então é isso. Colinha tá demorando. Já já esquenta. E você que ainda não faz parte do grupo Bonequeiras do Coração, quero fazer um convite especial, tá? A entrar no nosso grupo, fazer parte do nosso grupo. A gente está sempre trazendo aulinhas aqui especiais, a gente está sempre trazendo novidades aqui para vocês. Temos projetos gratuitos, aulas gratuitas com moldes disponibilizados lá no grupo. Temos também alguns cursos mais específicos, mais aprofundados, com conhecimentos mais aprofundados, tá? A gente está sempre trazendo novidade, então o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Clica nesse link, entra lá no grupo para não perder nenhuma novidade. Esse projetinho, ele é gratuito, as aulas vão ficar disponíveis aqui no YouTube, tá? Vão ser aulas fixas aqui do YouTube, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, mas o projeto, os moldes, eles só vão ser enviados na sexta-feira, tá? Após a aula. Então, não vai ser enviado depois, só vai ser enviado na sexta-feira para quem estiver participando das aulas, tá, meninas? Na sexta-feira, você não estiver participando da aula, você não vai pegar o seu molde. Se você tiver assistido na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira teve um imprevisto, não consegui participar da aula, não vai ter acesso ao molde, tá, meninas? Tem que participar de toda semana, tem que participar de todas as aulinhas para você conseguir pegar o seu molde, que eu vou explicar tudinho como que vai ser na sexta-feira, tá? Então, se você assistir essa aulinha depois de sexta-feira, já não vai conseguir mais pegar o molde. Sexta-feira, se não me engano, vai dar dia 20. Se não me engano, é dia 20. Não olhei no calendário, esqueci, tá? Mas é mais ou menos até essa data, 20 de janeiro. Acho que o meu aqui já
esquentou. Eita, colinha, tá difícil hoje. Opa. Deixa eu já começar a colar aqui pra gente finalizar nossa aula, senão vai ficando muito extensa, né? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar aqui as perninhas, tá? Vou observar aqui do jeitinho que eu quero. Está na posição certinha. Pode até colocar um alfinete aqui mesmo, que vai ser mais fácil, ó. Tá? Observa a distância entre eles aqui. Aí você vai passar uma colinha, ó, bem aqui, nesse pezinho, tá? Ó, passa uma colinha e vem e cola. Cuidado com o excesso de cola, porque aí ele não passa aqui pro outro lado, para fora da perninha, tá? Não passa para fora do tecido. Ó, eu coloquei muito aqui na ponta, ó, e passou para fora da perninha, fico mostrando a cola, tá? Então, ó, dessa forma fica bem fácil de você colocar as perninhas, tá? Para quem tem uma certa dificuldade em estar costurando, e aí a perninha fica certinha, ó. A minha ficou um pouquinho torta aqui a costura, que eu sempre explico para vocês que quando eu estou fazendo a aula, eu preciso estar preocupada em estar posicionando para a câmera, tá? E às vezes sai alguma coisa torta, sai alguma coisa meio errada, mas vocês façam bem bonitinho aí, bem certinho. Então pronto, a perninha está articulada, nós vamos pegar a linha de fio encerado, tá? Vou colocar ela dupla. Essa linha de fio encerado você encontra em lojas de aviamento, tá? Aí coloca ela dupla. Vou usar também um agulhão de bonecas. O agulhão, ele é a única ferramenta que você não tem como substituir, tá? É agulhão e pronto. Não tem como. Tem ele vários tamanhos, tá? Tem ele desse tamanho. Eu tenho esse bem maior aqui, ó. Tenho essas outras aqui que é um pouco menor. Tem ela assim. Então, tem vários kits aí nas lojas de aviamentos já disponíveis, tá? Para vocês adquirirem. Não é tão caro. E é uma ferramenta essencial para poder colocar os bracinhos e as perninhas das bonecas, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta que você não tem como trabalhar sem ela. Pode ser maior, pode ser menor um pouco, desde que você consiga articular o corpinho da boneca. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar a minha agulha na parte do pescoço, em cima, e vou sair com ela aqui, ó, bem no início da curvinha do braço. Vou sair na parte de trás. Vou deixar essa linha aberta, tá? Ó, sair na parte de trás. Vou pegar... Ah, não, nós não vamos articular o bracinho agora não, sabe por quê? Lembrei agora, meninos. Porque nós vamos primeiro fazer a manguinha, né? Nós vamos fazer a manguinha do vestidinho dela, tá? Então, essa manguinha e o bracinho, ela é separada. Então, essa aulinha vai ficar para amanhã. Essa parte da aulinha, né? Vai ficar para amanhã, tá, meninas? Então, articulamos a perninha dela e amanhã nós vamos, então, articular os bracinhos, porque aí nós já vamos fazer o vestidinho e a gente já coloca as manguinhas aqui, tá? E articula tudo, inclusive o pescocinho, tá? Porque aí, sem articular o bracinho, eu consigo sim. Colocando a cabeça, eu consigo articular o bracinho aqui ainda, mas eu gosto de articular o bracinho pelo pescoço, para esconder o acabamento da linha, tá? Então é isso, meninas. Viu que rapidinha a nossa aula de hoje? Muito rapidinha, bem explicadinha, do jeito que a gente gosta, né? De apresentar aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham aprendido aí bastante coisas nessa aulinha de hoje. Espero que tenha sido de bastante aprendizado. A aulinha de hoje foi rapidinha, já acabou, mas a boa notícia é que amanhã tem mais.
Amanhã a gente continua juntinhas aqui, né? Nessa semana aí do princípio ao fim, para uma jornada para iniciantes, tá? Então, se você quer fazer parte, não faz parte do nosso grupo, quer fazer parte, quer adquirir esses moldes aqui, quer participar, né? Receber esses moldes gratuitos, corre hoje, entra lá no grupo de WhatsApp, tá? O nome do grupo é Bonequeiras do Coração, para você ficar por dentro de todas as novidades e participar com a gente aí esse restinho de semana. Amanhã, então, como eu já tinha falado, nós vamos fazer o vestidinho dela e vamos fazer também o shortinho e vamos colocar a cabecinha e os bracinhos, tá? E na sexta-feira, o último dia, nós vamos fazer o cabelinho e vamos fazer também a sapatilha e vou explicar para vocês como que vocês vão fazer para conseguir os moldes dessa princesinha aqui, que é a nossa bonequinha Alice, a bonequinha de pano da vez. Certo, meninas? Então é isso, vou ficando por aqui, finalizando a aula. Obrigada pela companhia de vocês, tá? Obrigada pela participação de vocês, obrigada pela interação, cada comentário, cada dúvida aí que vocês tiveram. Obrigada por compartilhar aqui comigo também as dúvidas de vocês, tá? Um beijo, fiquem todas com Deus e eu espero vocês amanhã.